CBN Campinas. Arena CBN. Olá, boa tarde, 4h05, entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN, através dos 99.1 do seu rádio e também através da internet para Esse todo Esmeriz mundo. também não vem nunca, né? O Esmeriz está com um pequenino problema, por isso a gente vem aqui com um time alternativo, né? Pensando na sequência da temporada, são muitos integrantes no departamento médico, mas em breve eles estarão à disposição. Almeida. Exatamente, e a serviço do rádio. Bom, nós estamos ao vivo 99.1 do seu rádio e também na internet através do nosso canal do YouTube, CBN Campinas. Acesse, você vai acompanhar o Arena com imagens, você vai ver o rosto inchado de Rafael Pio após um final de semana pesado. O rosto inchado de Carlão de Freitas, também pesado. E o rosto bombado de Fábio Scheib, que não teve day off. Praticou todos os dias o seu treinamento em uma das principais academias da cidade de Itu. E hoje é o seguinte, é verdade, uma bela academia, aliás, hein? Hoje nós vamos começar o programa falando da rodada do final de semana. Deu ruim pro Verdão, hein? Deu ruim pro Palmeiras. Em casa perdeu pro Botafogo e viu a estrela solitária disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo se deu mal, Santos se deu mal, Corinthians se deu mal. Todos os paulistas foram mal na rodada, com exceção do Bragantino, que conseguiu um bom resultado. Ponte Preta perdeu, mas já joga quarta-feira em Itu. Clima tenso lá na Macaca, e o Bugre, na reestreia do técnico Humberto Louser, conseguiu a vitória em cima do Vitória, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos falar sobre esse assunto, mas a enquete de hoje, o que vocês acham? Eu vou pedir o boa tarde, depois eu vou fazer a enquete. Tudo bem, Rafael Pio? Boa tarde, Antônio Lupe, Carlão, Fábio Scheib, a todos os nossos ouvintes. Tudo ótimo para uma segunda-feira. Ó. Vocês sabem que eu sonhei com essa música. Juro pra vocês. Olha só, eu sonhei que eu estava chegando em um local X e tinha uma menininha, uma japonesinha, muitos detalhes. Não, muitos detalhes. E ela tava com aquelas boombox, sabe aquelas boombox? Aquelas caixas de som mesmo. Sim, ela claro. Ela tava andando por um corredor Tocando com aquela boombox tocando, e aí? Aí eu cheguei, não foi sonho, não. Aí eu cheguei na rádio, fui pra ele, Almeida, né? E contei pra ele. Ele falou que era mentira. Juro pra você, sonhei com a japonesinha, a música e ele é o Almeida. Que todos têm uma relação muito próxima. Assim. Que confusão que foi. Só a japonesinha que eu não sei de onde que surgiu, mas... Agora ele está muito em evidência, né, nos grandes portais, nos portais de fofoca. Muito se fala da herança de Augusto Liberato, né? Verdade. No quadro de Augusto Liberato, ele tinha um programa Viva a Noite no SBT, era todo sábado. E tinha um quadro que se chamava Sonho Maluco, que era algum fã que tinha um sonho maluco. Boa tarde, Carlão. Já falou? Ele queria ter um sonho maluco com um fã. E aí ele me fez lembrar, remeteu não, né? Me remeteu, né? Me fez lembrar esse quadro no programa Viva a Noite de Gugu. Boa tarde, meu caro Antônio. Boa tarde, Fábio Scheib. Como é que você tá, meu garoto? Boa tarde, Lupe. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arena CBN. 16, viu, Lupe? 16? 16 mudanças de treinadores na Série B com 13 rodadas. O último a sair foi Adilson Batista, que deu lugar a Marcelo Chamusca. Esse era meu destaque inicial, para ver como está a Série B aí, tão competitiva, hein?
Vocês são muito xarope. Xarope. Ou quanto a diretoria de todos esses times não tem convicção nenhuma do trabalho que foi iniciado na temporada, né? Mas aí eu vou ser muito polêmico, né, Carlão? Chega, deixa pra hora do almoço. Deixa né? pra hora do almoço. Agora já estamos aí, né? já estamos mais perto da linha de chegada desta segunda-feira. Sim. Então, aos pouquinhos nós vamos acalmando. Vamos abaixar a poeira, né? Isso, vamos abaixar a poeira depois daquela conversa na hora do almoço, né, Lupe? Hoje que você pagou o nosso almoço, tivemos um longo papo com um grande amigo, né, de arquibancada. Sim, um grande amigo de arquibancada. Nervoso, hein? Vocês comeram sushi hoje? Será que não era ele, o menino do sonho? Não era uma menina. Era uma menina. Era uma menina. Me perdoe. Podia ser filha. Bom, Fábio Chaves, você tem sugestão de enquete ou não? Luquinhas. Entendi, já entendi o recado, cara. Já entendi o recado. Então vamos falar assim, quem mais decepcionou no final de semana? Boa, beleza. Foi o Palmeiras? Foi o São Paulo que perdeu pro Cruzeiro, mesmo jogando lá na Arena Independência? Foi o Corinthians que perdeu pro Furacão na Arena da Baixada? Normal. Ou foi o Peixe que jogando contra o Flamengo perdeu por 3-2 na vazia Vila Belmiro? Então é o seguinte, qual foi o grande fracasso do final de semana do Campeonato Brasileiro? Foi a derrota do Palmeiras para o Botafogo, a derrota do São Paulo para o Cruzeiro, a derrota do Santos para o Flamengo ou o tropeço do Corinthians contra o Atlético Paranaense? E se você é torcedor da Ponte ou do Guarani não, porque não teve, né? Foi uma vitória. Mas se você quer torcedor da Ponte, fica à vontade também, desabafa, porque a situação é desesperadora no estádio Moisés Lucarelli. Encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conte logo suas mágoas todas para mim. E olha que o mimimi não, né? O chororô é grande, hein? E eu conto com a sua participação, mande mensagens pelo nosso chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp 19 991869070. Repita, Rafael Pio. 991869070 DDD 19. 991869070. Mande áudio, estou esperando a sua mensagem. Quem foi o maior fracasso da rodada do final de semana? Posso dar um destaque por falar em fracasso? Claro. Uma perda para o esporte sem precedentes. Ki Alves anunciou que abandonou o vôlei e vai agora se dedicar à carreira artística. Uma perda irreparável, principalmente para o público lá de Osasco. E do Brasil, né, Antônio Lopo? Porque é uma atleta... Quem é? Ela fez o Big Brother. Que fez o Big Brother? Fez par com o Gustavo, no Gustavo, último BBB. Cara de sapato, não, né? Não. Gustavo Cida? O cowboy? Ele era O cowboy, aquele lá de Ribeirão? Não, aquele lá era aquele cowboy ele já morreu, aquele cowboy de Ribeirão. Não. Não mata as pessoas sem estar viva, não. Foi outro cowboy que morreu? O primeiro cowboy é o Rodrigo, né? Rodrigo Leonel. Não, é a Kay Alves, você não... Aqui das gêmeas, tem a Kate. Jogadora de vôlei. Isso, tem a Kate. Ela parou? Ela parou. Ela vai se dedicar à carreira artística. Desejamos sorte pra ela. É boa jogadora de vôlei, hein? Boa. Ela tinha talento, né? Ela é técnica. Ela não tem uma irmã que jogou no Vinhedo aqui? Sim, a Kate. Ela é a Kay, a Kate continua. Só que a Kay, tecnicamente, era superior à Kate, que era a que jogava aqui em Vinhedo. Entendi. Ela parou. Bom, sorte na carreira agora, na carreira como modelo, vai mudar como atriz. Vai mudar o programa na carreira como influencer digital, né? Que tá muito na moda. Isso. E falando em influencer digital, a gente aguarda a mensagem dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp. Quem vai abrir o nosso programa hoje, sabe quem é, Bolacha? Esqueci do meu quadro, cara! Pô, cara. A música. A música! Opa! Vamos lá, hein? O sarcófago de hoje... o jogo que envolve a Ponte Preta, hein? Olha aí. O jogo que envolve a Ponte Preta, do sarcófago, que será revelado no final do programa. Esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aí. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história. Robertão, hein? De um mundo tão distante. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A virada. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Essa é a música do sarcófago de hoje. Você sabe que essa música o rei ele fez para homenagear Caetano Veloso. Caetano Veloso, que estava no período de exílio.
Exato. E ele tinha o cabelo todo encaracolado e o rei Roberto Carlos fez esta música. Bom, escreveu então essa- Carlão de né? Freitas já deu detalhes da verdade. época. Exílio Da de Caetano época. Veloso, verdade. Então daqui a pouco a gente vem com os ditadura. palpites Estávamos em meio à ditadura. do ano que foi lançada essa música, que consequentemente é o ano do jogo do sarcófago, Bonito que essa envolve a música, Ponte bonito. Preta. Eu vou até pra ajudar, acho que vai ajudar vocês. Ela jogou com o Paulista de Jundiaí. Paulista que caiu pra quinta divisão. Caiu pra Rapaz quinta do divisão. céu. O problema foi a Internacional de Bebedouro, que também caiu. Mas a gente já falou sobre isso no programa da manhã, não Isso, vamos voltar ao assunto. vamos Carlão ao de assunto. Freitas, por favor, faça as honras da casa. Então vamos lá, aberto o programa, a Arena CBN, Eduardo Rodrigues nas carrapetas, ele, Daniel França, também está nos streamings online, Fábio Scheib, Antônio Lupe na apresentação, Rafael Pio e Carlão de Freitas, o intervalo é rapidinho. Arena CBN. Campinas em ação. As obras do projeto Viva Campos Sales continuam. A próxima etapa é a revitalização das calçadas da avenida, que conectam a região do Pátio Ferroviário a Francisco Glicério. Parte do plano de requalificação da área central, o projeto prevê intervenções como requalificação de pavimentos, ampliação dos passeios e faixa exclusiva para ônibus à esquerda. A avenida também vai ganhar abrigos de ônibus, baias de estacionamento, ciclofaixa, nova iluminação pública e sinalização semafórica, além de mais câmeras e monitoramento. As áreas para pedestres e ciclistas, paisagismo e mobiliário serão ampliadas em 50%. As vagas de estacionamento em mais de 100%. A previsão de entrega é de 12 meses. Viva Campos Sales, mais uma iniciativa da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport SER Dynamic com taxa zero em 24 vezes, mais super bônus de até R$30 mil no seu usado. Vem pra Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Vai para Viracopos? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site ou baixe o app Estapar Vaga Inteligente e estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais. Diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. Arena CBN. Quatro horas 19 minutos, o Arena está de volta e a gente quer saber qual foi o grande fracasso do final de semana
dos clubes aqui de São Paulo. Se foi a derrota do Corinthians para o Atlético Paranaense, a derrota do São Paulo para o Cruzeiro, lá na Arena Independência, por 1-0. O Palmeiras em casa perdeu para o Botafogo, duelo do líder contra o vice-líder, 1-0 para o time carioca. Ou o Santos, tadinho do Santos, né? O Santos, coitado, acho que não tem mais jeito, né? O Santos, sem infelizmente, caminha passos largos ao primeiro rebaixamento de sua história. Perdeu para o Flamengo por 3-2 na vazia Vila Belmiro. Que momento triste, hein, Carlão? É verdade, um momento muito triste, o Santos mal financeiramente, né? Por isso a importância de permanecer nesta temporada na primeira divisão, porque ano que vem é uma nova direção que assume o clube. E aí vem uma esperança, né? Sei lá, de repente um investimento aí, se fala numa parceria com as empresas do Neymar, aí seria interessante para o Santos. Por isso precisa permanecer na primeira divisão, mas tá difícil, hein? Vai sofrer muito para permanecer. Um abraço pro João Galberto de Jundiaí. Boa tarde a todos da equipe. Valeu, João, pelo carinho. Quem mandou mensagem pra gente também. Boa tarde, amigos. Foi a derrota do São Paulo, ressuscitando o Cruzeiro. É o Cláudio que mandou mensagem. Obrigado, é o Cláudio. O Derivado Souza participando. Pra mim ficou... foi triste a derrota do Palmeiras. Derivado é palmeirense, hein? Que situação, perdeu um pênalti com o Veiga ainda, né? Rafael Veiga. Ei, Veiga. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Marcelo. Vocês estão de luto pela macaca. Tá todo mundo aqui de camisa escura. A situação da ponte tá difícil, viu, Marcelão? Boa tarde. Vocês acham que o Santos escapa do rebaixamento? Não! Brejeiro de Cerquilho. Grande abraço a todos. Olha, o Carol já falou. Eu acho que desse ano não passa. E aí, ô Rafa? Eu Pio? acho que desse ano também não passa. É a famosa cartilha, né? Da Série B que o Santos está seguindo. E vou falar uma coisa, talvez seja positivo. É duro o torcedor achar isso, mas vi de Corinthians. Depois Palmeiras, lá atrás. O próprio Botafogo. Às vezes é bom. Eu acho que o único time que a lição não foi... não serviu, não foi completa, foi do Vasco, né? Nossa, como gosta. É que o Vasco adora, né? O Vasco, ele exala a Série B. Exala. Mas o Santos precisa. Assim como eu acho que o São Paulo uma hora vai também. Uma hora? Tô brincando. Então vai demorar 4h22? Não seja literal. Chaibe! E aí, cara? Sobre os Santos? Fica à vontade. Pode falar sobre a vida. sobre o dólar, sobre o Mbappé. A segunda rodada da Série A, né? Tem um jogo do Vasco, vocês falaram Vasco. Vamos falar o jogo do Vasco, Cuiabá. então. Vasco no estádio Luso Brasileiro, já que está punido, São Januário também está punido, não vai ter torcida, o Vasco não vai ter técnico, o Vasco vai ter que ter muita coisa para ganhar do Cuiabá, porque o Vasco está na vice-lanterna, apenas 6 pontos e caminha também a mais uma Série B, que seria a 6ª vez que iria jogar a Série B, imagine só o Vasco. Nossa, gosta. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Fábio Chaibe, não fuja, eu quero uma pergunta simples, sim ou não. Vasco e Cuiabá é um jogo de segunda? Sim. Obrigado. Tem uma ligação, a única do dia. Bora lá. Azai. Alô? Boa tarde. CBN? É isso? Quem fala? Eu não tô estranhando vocês, eu gosto muito do programa, eu amo o programa esportivo de vocês. Como é que é o seu nome? Laura, só que é o seguinte, ó. O pessoal que tá falando pro Santos aí vai quebrar a língua. Time grande não cai. O Corinthians é pior que o Santos, eles não falam nada, por quê? Quem que é pior, o Corinthians ou o Santos? O Corinthians no momento tá pior que o Santos. E lembrando que time grande não cai, o Santos não vai cair. O Santos não vai cair? Você pode garantir isso pra torcida santista? A situação que tá pior que o Santos, vocês não falam nada, não entendi, não. Aí deve ser só corintiano aí no programa, não é? Não, só o Fábio Chaibe. Só o Fábio Chaibe e o Rafael Pio. Mas ele não é palmeirense? Quem? O Fábio Chaibe? Corintiano desde pequenininho. Eu torço pra 3 times. O Santos, o time que joga contra a Ponte e que joga contra o Corinthians. Eita, parece alguém que eu conheço. Obrigado, viu, pela mensagem. Tamo junto. Aí, tá no talo. Tá no talo, o rádio. Pronto, tá é uma ligação por dia. Já fomos criticados. Chamou o Fábio Chaibe de palmeirense. Meu que Deus. absurdo. Imagina só.
Tem mais uma ligação. Ele torce pra 3 times, um contra a Ponte. Ele torce pro Santos e pra quem joga contra a Ponte e contra o Corinthians. Vamos com áudios, Bolacha. O primeiro vai pro ar. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN Esportes. Isso. Eu queria fazer algumas considerações sobre o futebol no interior do estado de São Paulo. Então, bora lá. Antes de falar dos times, quero dizer o seguinte. A Federação Paulista de Futebol criou agora a 5ª divisão do futebol. Isso. Quer dizer, vai ter a Série A1, sim. Série A2, sim. Série A3, isso. A 4ª divisão, Série B. E agora a Federação Paulista criou a 5ª divisão do Campeonato Paulista de Futebol Profissional. Boa. Esse final de semana eu estive em Rio Preto. Os jogadores do América de Rio Preto, vejam só, América de Rio Preto, eles recusaram entrar porque eles estavam comendo arroz, feijão. Não tinha um ovo frito para comer. Mas é a realidade do jogador de futebol. Olha a situação. Nesse interiorzão do estado de São Paulo tem jogador profissional. Sim. Isso. Recebendo R$1.800, R$2.000, R$2.500 de salário. R$2.500 ainda tá muito. Isso. Eu queria muito que vocês fizessem um levantamento sobre a situação dos times aqui da região. Tipo Rio Branco, Mojimirim. Mojimirim, coitado, vai disputar a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Olha a situação da nossa região. É um assunto muito legal, muito bacana de vocês tratarem. Um abraço. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Que reflexão. Áudio longo, mas é um áudio que faz necessário. A gente pensar. Mas a gente precisa explicar para o ouvinte o seguinte. Esse recorte que ele fez dos jogadores do Rio Preto, sem a mistura e com salários nessa faixa de 1.000, 1.500, isso aí é 98% do futebol brasileiro. O 3 milhões que fulano ganha no Flamengo, 800 mil que fulano ganha no Atlético, 1,5 milhão que fulano ganha no Fortaleza, isso aí é a minoria. A maioria, eles estão nessa faixa salarial, de 2 a 3 mil reais, e jogando um campeonato sem saber o que será do futuro desse atleta. Então, assim, isso foi o ouvinte falou, mas agora a gente pegando um gancho sério, essa é a realidade do futebol brasileiro. Ô, Lupe, você sabe que tem menino que tá nos diversos clubes aí pelo Brasil, que moram nos alojamentos e tal, e que eles aceitam, os clubes os aceitam e tal, e eles ganham, às vezes, a bolsa que é dada pelo governo, através do Ministério do Esporte. Tem um menino que, por exemplo, mora, sei lá, no Nordeste, tá aqui no Guarani, tá na Ponte, e tá no Rio Branco, tá na Inter de Limeira, tá seja lá onde for, e ganha essa ajuda, essa bolsa do governo, que é, às vezes, de R$600, cara. Aí, às vezes, o pai manda pro filho de lá alguma coisa, às vezes não tem também, o moleque sobrevive aqui com 600. Então, esses moleques, quando se profissionalizam, que aí é obrigatório a um salário mínimo, pelo menos, né, pela legislação trabalhista, tem muitos, ele falou 2.503, 2.503 é muito. Já tá muito. A maioria tá em torno aí dos 1.400 e pouco do salário mínimo. Acho que essa é a realidade que a gente vê na esse televisão. é o futebol raiz. Sim. O que a gente acompanha nas emissoras, aos finais de semana, mesmo aqui, Série B, que já ganha um salário considerável, isso praticamente é uma bolha, né? Hoje, quem que é o lanterna da B, Fábio Scheib? ABC. Eu garanto que não tem lá, moleque. Não tem moleque lá que ganha menos de 5 mil, por quem exemplo. Joga lá é, assim, conhecido do nosso público é Matheus Anjos, que jogou na Ponte no Guarani. Não, vamos pegar outro exemplo, Tony Anderson. Tony Anderson não ganha menos de 50 mil. Não ganha. Não ganha. Apresenta 50 mil pra ele de salário pra ver se ele aceita. No ABC, lanterna da Série B. Sim. Mais um, Bolacha, dá tempo antes do repórter CBN? Dá 4h28, né? Fala, pessoal da Arena, como é que vocês estão? Tudo em paz? Caminhando. É o Márcio aqui de Campinas. Fala, Márcio. Rapaz, eu não torço para nenhum dos grandes, né? Então, para mim, todos os grandes de São Paulo decepcionaram. Sim. Mas a decepção maior é a minha Ponte Preta, que tá indo ladeira abaixo, a caminho da Série C, né? Nossa, e não há nada a se fazer. Meu Deus. E um abraço pro Carlão, que estava ontem lá na final da
no Clube da Bocha, junto com o filho e com o pai. Legal ver vocês por lá. Meu filho Heitor participou da final. Não sei se jogou contra o filho do Carlão, não. Pô, meu filho fez bonito ontem. Tava bacana lá também. Um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. Aliás, dúvida que me surgiu. A postagem foi maravilhosa. Parabéns, mas aquilo é do coração. A postagem, pelo amor de Deus, foi a coisa mais linda do mundo. Eles foram campeões? Foram. Aê! Mas foi contra o Então, não sei, porque é um festival, né? É um festival lá de na jogos. Bocha. Entendi. Nossa, e o Arthurzinho fez uma gol partida. Não fez, mas foi um atacante rompedor, brigador, cavou falta, brigou. Até o juiz pediu calma pra ele, porque ele levou uma porrada. Aí ele levantou pra encarar. Aí eu peguei e falei, eu tava fora, atrás do gol. Calma, Arthur, calma! O juizão morreu de dar risada. Ele encarou, eu falei, nossa. Aí eu peguei e falei pra ele, Arthur, é do futebol, você vai levar pancada. Aí meu pai falou assim, não, mas é assim que tem que ser, não tem que dar moral pra zagueiro, não. Eu falei, isso, tá certinho, vô. O pai educa, o vô estraga. É isso aí, João. É isso aí. Esse é o protocolo familiar que envolve pais e avós, nesse caso. Mas foi legal. Um evento muito bacana. O Boca Juniors, né, que faz, o nosso amigo Adriano, e foi um evento muito bacana ontem lá na Bosch. O Palmeiras não foi o maior, mas sim a única decepção dentre os paulistas. Os demais não decepcionaram, pois foram dentro do esperado. O Guilherme Abreu que disse, lembrando que o Palmeiras já li a mensagem, Guilherme. Já a gente vai pro repórter CBN e já a gente fala sobre os jogos do final de semana. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de junho de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal encaminhe imagens, localização do celular e laudos técnicos das imagens dos réus que são acusados de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Essas informações serão usadas como base para apontar a conduta de cada denunciado. O Supremo começou hoje a fase de tomadas de depoimentos de testemunhas de acusação e defesa nas ações penais. Ao longo da semana, devem ser realizadas audiências em mais de 45 ações penais. A Anvisa aprovou a aplicação no Brasil da vacina bivalente contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica Moderna. O imunizante protege contra a cepa original do coronavírus e contra a variante Omicron. Ele poderá ser aplicado em pessoas a partir de 6 anos, mas ainda não há previsão para a chegada das doses no Brasil, nem o valor que será cobrado. Atualmente, a vacina bivalente da Pfizer é oferecida na rede pública de saúde, mas os índices de imunização estão baixos. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que o restante do mundo não quer uma Rússia enfraquecida após a crise enfrentada nos últimos dias pelo governo do líder russo Vladimir Putin. A declaração foi dada durante uma cerimônia do Palácio do Itamaraty. Amorim acredita que a situação da Rússia vai voltar à normalidade. A esposa do goleiro Sérgio Rico, do Paris Saint-Germain, diz que o jogador está melhorando e já chama a família pelo nome. O jogador saiu de um coma induzido há uma semana. Ele foi internado há quase um mês em um hospital em Sevilha, na Espanha, após sofrer um acidente quando andava a cavalo. Segundo as informações locais, Rico caiu e foi atingido pelo cavalo entre a cabeça e o pescoço. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. O santista Mário Quintino está triste, está chateado com o seu time. Acho que também pensa da mesma forma que nós, que vai jogar uma Série B, vai assistir uma Série B ano que vem, hein, Mário? E traga informações das estradas pra gente nessa segunda-feira triste pro santista. Boa tarde.
Boa tarde, Lupe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pelo menos, Lupe, eu já tô acostumado a ver a Série B. Se isso consola, então já tô treinando já. Boa, Mário. É verdade. Bom, mas não vai acontecer isso, Vamos torcer. Bom, eu trago informações, Lupe, porque hoje vários acidentes aconteceram na nossa região, inclusive ainda há atendimento em alguns deles. É o caso, por exemplo, da rodovia dos Bandeirantes. Ainda durante a manhã aconteceu um engavetamento que envolveu ali 3 caminhões, uma moto, e um desses veículos ainda está lá na Bandeirantes, à altura do quilômetro 69, para quem vai em direção da capital. Nesse trecho não tem lentidão, mas fica aquele alerta para o nosso ouvinte, você que está passando por ali, passe, não fique observando essa carreta exatamente para evitar outros tipos de ocorrência. No sentido contrário, no sentido interior, aí sim, há alguns minutos aconteceu um acidente entre 2 veículos, ainda há um atendimento já na altura de Itupeva, à altura do quilômetro 72, para quem vem em direção de Campinas, atenção nesse trecho aí da rodovia dos Bandeirantes. O nosso ouvinte também precisa de atenção na rodovia Anhanguera, para quem sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas, lentidão à altura do quilômetro 61, proximidades da Dom Gabriel. A gente está checando para saber o que aconteceu por lá, mas há essa lentidão. Então, atenção também no sentido interior, mas pela rodovia Anhanguera, lá no trecho de Jundiaí. Lupe. Valeu, Mário. Daqui a pouco você volta no ponto final, atualizando todas as questões envolvendo o trânsito nas estradas e também aqui na nossa região. 4h36. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente. 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas 37 minutos. Deixa eu dar uma passada aqui pelo YouTube, porque a rapaziada tá acompanhando aqui. Por aí, hein, pai? Eu vou. Tá bravo, Marcelo é o seguinte: Marcelo Santana. Ô, Marcelão, que isso? Marcelo Santana, você me magoou. Você me magoou. Põe uma trilha, bolacha, de tristeza. O Marcelo Santana, ele fala: boa tarde. Boa tarde. Mas só tem sarcófago. Eu vou pôr o nome correto, tá? Mas só tem sarcófago da ponte? Do co-irmão? Na sexta também foi, Lupe. Marcelo, eu tive o cuidado de ouvir o programa da sexta, porque eu não me lembro. Confesso. E o sarcófago de sexta-feira foi Guarani e Ferroviária. Ô, Marcelão. Ô, Marcelo. Marcelo Santana, você me magoou. Ô, Marcelo. Mesmo assim, eu li a sua mensagem. Respeito a sua crítica. Mas você está errado. Ô, Marcelão. Ô, Marcelo. Espero que da próxima vez sejamos amigos. Não fala assim do teu irmão também, né? Poxa. Fiquei triste, mas agora já tô feliz, porque eu não errei. Fizemos um sarcófago do Guarani na sexta. Isso. E amanhã, hoje é ponte, amanhã, Marcelo,
Será um sarcófago do Guarani? Pode até ser que repita um dia. Um dia ou outro, porque às vezes pode ter que não tenha jogo de um time naquele dia. Isso. Então, Marcelo, obrigado pela sua sugestão, mas Marcelo, dessa vez você errou, hein? Dá uma segurada aí, vai. Cristiano Salvione também tá aqui, o Emerson Santana também, a rapaziada do YouTube. Obrigado para você que está acompanhando através do YouTube com imagens, vendo todos esses integrantes feios. Você acha? Que assustam as pessoas. Eu acho bonito, cara. Também acho. Não somos assim, não. Acho apresentáveis. Mais áudios, Bolacha? Vamos para mais algumas participações? Porque daqui a pouco... Boa tarde a todos. Maior fracasso, com certeza, o Palmeiras, né? Epa! Eu sou santista. A condição do Santos tá tão ruim que perder de 3-2 pro Flamengo, mesmo em casa, já é um bom resultado. É verdade. Tá entendendo? Então o Palmeiras foi mais feio ainda. Um abraço aí, Daniel. Como é que é um bom resultado perder em casa pro Flamengo por 3-2? É um bom resultado? É, porque o normal seria 3-0, no entendimento dele. O normal seria 3-0, 4-0. 3-2 ali apertadinho já é um bom resultado. Mais um. Amigos CBN, Sim. Levi Limeira. Me desculpe os corintianos, os palmeirenses, os santistas. Certo. O São Paulo não perdeu pro Cruzeiro. São Paulo perdeu pro VAR. Foi polêmico? Eu não vi o jogo. Eu estava também no Eu estava numa festa junina, confesso. Você viu É, também, o não? gol do Cruzeiro, Fábio o gol do sempre Cruzeiro foi... O gol do Cruzeiro, o São Paulo reclama que o Rafinha só fez o gol contra porque foi empurrado pelo Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, na hora que ele foi cabecear a bola. Então o VAR nem chamou, acabou dando polêmica nesse lance, o único gol do jogo, né? E qual a sua opinião, Chaibe? Eu não vi um empurrão não forte, não, mas estão dizendo que o VAR teria que ser chamado, né? Mas na verdade o Rafinha cortou a bola e o jogador estava atrás dele, acabou não participando da jogada. Mais um. Fala galera, boa tarde. Ricardo de Paulínia. Decepção não só no final de semana, mas já há um bom tempo, Coringão, né? Nossa. Uma Série C de braçada. Um abraço aí pra vocês. Mais um? É verdade. Boa tarde, equipe. É Série A, Série B e Série C. Não tem como cair da Série A pra Série C direto. Ele deve ter pensado em outro clube. Uai, depende se o Fluminense subiu da C. É verdade. Nossa, olha o Sempre. correndo! Mais um. Boa tarde, equipe Arena CBN. Boa tarde. Olha, vou te contar. Aqui é a Marta Lino de Montemor. Montemor. O pior Mudou. fracasso mesmo Não é desse aberto, final de semana fui eu mesma. Por quê? Paulista, que torço pro Santos. Ixi. Campineira, torço pela Ponte. Nossa! Esposa de um baiano que torce pro Vitória. Torço pela Meu Vitória. Deus! Então, pior fracasso foi eu mesma. Não foi. Já estão me Caraca. chamando de Mick Jagger. Nossa! Ah, não, essa Fazer casa, o quê, essa né? casa. Abraços. Abraço, Outro. obrigado. Abraço Meus- pra toda a cidade de Montemor, hein? População de Meus pêsames. Montemor. Que Então- final de então semana como é que trágico, né? Paulista que torce pro Santos, perdeu. Campineiras que torce pra Ponte, perdeu. E o marido. E o marido torce pro Vitória, que perdeu. Nossa, mãe do céu. Final de semana pra ser esquecido. 9 né? pontos disputados, nenhum conquistado. Vamos lá, Carlão. Qual foi o vexame do final de semana? São Paulo? Vexame, eu vou dizer. Vexame Corinthians, não. Palmeiras. Vexame nenhum. Ponte. Nenhum. Agora, duas atuações horrorosas. A Ponte Preta na sexta-feira e o Corinthians na Arena. Meu Deus, o resultado foi 1-0 para os dois, né? Atlético Goianiense, rubro-negro, e Atlético Paranaense também rubro-negro. Mas se levarmos em conta o que foi o jogo, o que foram os jogos, a Ponte era para perder de uns 4, 5, o Corinthians de uns 3 pro Atlético. Atuações terríveis dos dois, Corinthians e Ponte Preta. E aí, Chaibe? Eu acho que o Palmeiras ontem foi mal, né? Não jogou, não teve criatividade, não teve inspiração. Luiz Castro deu um nó no Abel Ferreira, conseguiu marcar muito bem. O Palmeiras estava sem criatividade e acabou sofrendo a segunda derrota consecutiva. Fato raro no time do Abel Ferreira. Vamos ver como ele vai lidar com isso agora, emocional dos jogadores, né? 2 derrotas, a luz de alerta está acesa lá no Palestra Itália. Bom, nós temos um voto pro Palmeiras, então, como fracasso, que perdeu pro Botafogo no duelo dos líderes do campeonato. Agora não mais, né? Porque o Palmeiras caiu pra 4ª colocação, mas até então era o duelo dos dois
das duas melhores campanhas da Série A. Botafogo em São Paulo levou a melhor. Fábio Scheib falou como Palmeiras a maior decepção. Carlão, o Corinthians. Isso. Rafael Pio, você empata, você tem um vencedor ou você vai colocar outra equipe como o maior fracasso? Corinthians. Por um motivo simples. Não competiu em nenhum momento. Porque você perder faz parte. Certo. A Ponte foi assim também, contra o Atlético Goianiense. Mas eu acho que o Corinthians foi pior, Lupe, em nenhum momento, sabe? O Atlético poderia ter feito 2, 3, enfim. O Atlético fez 1 e sabia que ia ganhar com aquele 1. Basicamente foi isso. Então o Corinthians é eleito aqui no... Ali, o ouvinte que participou hoje foi o premiado. Falou, vocês não falam do Corinthians? Falamos. E o Corinthians, que saiu derrotado do estado do Paraná para o Atlético, na bancada do Arena, foi eleito o maior vexame do final de semana. Que sorte, hein, torcedor do Peixe? Que sorte, hein, torcedor do Palmeiras? É que foram derrotas não decepcionantes, né? Derrotas em que o Santos competiu, muito limitado, né? E o Palmeiras brigou, né? O Palmeiras é muito forte, então eu não coloco como uma decepção. Agora, Corinthians não competir, a Ponte... Cara, você quer ver a pior coisa para um torcedor? A Ponte era para ter tomado 6, Nossa, no mínimo. É você acompanhar a sua equipe e a sua equipe não ter, assim, nenhum poder de reação, né? É terrível. Eu imagino como o corintiano e o Ponte Pretano devem ter ficado aí neste fim de semana. Agora, um lado verde tá triste, que é o do Palmeiras, mas tem o torcedor verde do Guarani, que ontem... voltou a sorrir com Humberto Louser no comando técnico do Bugre. Gostou, Carlão? Gostei da vitória do Guarani, 2-0, uma vitória contundente, uma vitória com autoridade, sobre uma equipe que vai brigar muito pelo título, pelo acesso, né, que é o Vitória, com jogadores renomados, e o Guarani foi muito forte dentro de uma proposta de jogo, e já idealizada, sim, pelo técnico Humberto Louser. Em 2 semanas de trabalho ele já demonstrou do que é capaz, do que vai fazer nesse time do Guarani, um time com as linhas mais baixas, mas com contragolpe em alta rotação, alta velocidade, com o Bruninho, com o Isaac, com o Derek, né, jogadores fundamentais, e o Guarani venceu e mereceu, venceu e convenceu, por isso uma vitória aí que deixa o torcedor bugrino animado para a sequência da Série B. Você estava na jornada, Rafa Pio, junto comigo, com o Carlão, Sim. com o Cabela. Você gostou do que viu? Gostei do que vi, gostei. Acho que o Guarani conseguiu tranquilizar, colocar a bola no chão e jogar, né? A gente sentia que nas últimas rodadas, às vezes esse era o problema. Ia batendo ali o nervosismo, a ansiedade, passava dos 10, 15, 20 minutos, o torcedor do Guarani já um pouquinho paciente com o pivete, e aí começava a xingar treinador, a xingar jogador, e as coisas não aconteciam. Acho que ontem o Louser, como disse o Pegoraro, inclusive na saída do gramado, né? Ele conseguiu não mudar tudo, porque não dá para fazer isso de uma hora para outra, mas pelo menos apontar uma situação ou outra que fez com que o Guarani chegasse a essa vitória, de certa forma, tá tranquilo. E quarta-feira tem o reencontro com Mozart. Hein, Scheib? É isso aí. Será que o Guarani vai jogar por música contra o Mozart? Vai dar música, vai dar uma música clássica, né? O Guarani frente ao Mirassol. Mirassol fazendo uma ótima campanha. Ontem bateu o ABC por 3-2, lanterna no campeonato. Mirassol tentando voltar para o G4 aí, já tá brigando, tá na parte de cima da tabela. Um jogo muito complicado para o Guarani, mas tem esperanças que o Bugre agora, que ontem tenha sido um marco para o Guarani voltar a pontuar bastante também, e dê esperança de acesso como estava no começo do campeonato, né? Boa, Scheib! Tem mais áudios, Bolacha? Bolacha qualquer dia vai participar do programa aqui. Não, ele tinha que ter... É necessário a participação. Qualquer dia ele vai participar com a gente. Já soltou? Tem mais aí, né? Tarde Arena. Acho que o pior resultado aí foi o do São Paulo. Né? Os outros, normal. Líder e vice-líder, resultado normal. O Corinthians fora de casa, normal. E o Santos, nem se fala, né? O do São Paulo foi pior porque tomou um gol aos 2 minutos. Estando ilegal ou não, acho que não tem importância. Não conseguiu em 95 minutos fazer um gol para empatar. Então não pode dizer que perdeu por causa daquele gol, né? Foi incompetência mesmo. Tem razão. Sim. O Marcelo Santana respondeu aqui, Lupe, me desculpe, errei.
Abraço. Nossa, que tá vendo? Ai, que bonito. Nossa, que coisa bonita. Que coisa linda. O mais importante do ser humano é reconhecer o erro. E o Marcelo soube aqui. Olha. Marcelo, tamo junto. Você é um grande amigo que tenho virtualmente aqui. Qualquer dia a gente se encontra em algum lugar desse Brasilzão. Brincão, né? No Brincão, a gente pode ser... Isso, exatamente. Boa tarde, escuto esse programa, é muito legal. Manda um alô para o João de Pedreira. Alô, Pedreira, hein? Boa, João. Tamo junto, João. João tem uma foto de um avião aqui. Oi, rapaz. Ó, Boeing. Bonito, hein? Boa, João. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Quem mandou mensagem pra gente também? Grande Samuca. Boa tarde, CBN. O elenco atual não está nem de perto na lista dos piores que já vi. Mas é o momento mais preocupante como torcedor da Ponte. Nunca vi nada igual. Samuca, torcedor da Macaca, tá preocupado com esse momento da Ponte Preta. De 2021 pra cá, acho que difícil, né? De 2021. Supera aquele 2020 do Sebastião Arcanjo? E também de 2020 pra cá, é uma sucessão de erros. Aquela década de 90 que era a Série A2 também. Ali ali tava difícil. 93, 94, 95 caiu 2 vezes. Nossa, ali também era meio que terror. Que terror. Muito ruim. Mas aquela época era o seguinte, eram outros tempos, né? Mas eram times ruins, mas times que brigavam, que lutavam, né? Que conseguiam aí, através da entrega, honrar a camisa da Ponte. Agora, de 2020 para cá, não só equipes ruins, administrações terríveis também. Então, por isso é um combo, né? Que faz a gente... O Samuca nasceu em 93, então com certeza... Então, o Samuca 93, vamos dizer que... Mas ele nasceu em 93, ele era bebezinho. Mas nos anos 2000, o início dos anos 2002 foi muito bom. Nossa, 2000, de 98 a 2002, assim, até o fim de 2002 foi muito bom. De 98 ao fim de 2002. Aí depois começa uma situação complicada, aí é altos e baixos. Agora, de 2020 pra cá, só baixo, né? Só baixo. Meu senhor. Boa tarde, amigos. É o Gil de Vinhedo, vascaíno. Obrigado pelos elogios ao Vasco. Que tristeza. Ô, Gil, tá tenso, hein, Gil? Tá difícil. Eu tenho um amigo vascaíno que joga o meu futevôlei lá. Chama Piero, não é Pinheiro, é Piero. E é vascaíno de São Januário e tal. Cara, mas é um sofrimento, velho. É um sofrimento. Aí você imagina, junta eu e ele na cerveja, é só choradeira. Só choradeira. Só choradeira. O Marcelo Santos... Ele pode estar pintando no São Januário para ser treinador do Vasco, hein? Como é que é? Rogério Ceni, é verdade. Ah, verdade. Aí, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Rafael. Isso é bom. Rafael. Rogério? No Vasco, é bom que cai os dois. Não gosto de nenhum. Deixa eu pegar o nome dele. Ô, Gil, você viu que não fui eu, tá? Cara, Rafael Pio, procura na rede social aí, você fica à vontade, tá bom? Cara, ele destilou veneno no Fluminense, naquela ironia, né? De Série A pra Série C, e agora ele dá uma paulada no Vasco. Que isso, não se faz. Tem mais um áudio, Bolacha? Bom dia. Opa. Não, desculpa, boa tarde. É isso. Debaixo dos seus cabelos, Roberto Carlos, 1971. Quando eu estava completando exatos 20 anos. Obrigado, bom trabalho aí. Pra você, se ele tinha essa voz com 20 anos, ele fazia gol adoidado. É o Rafael Pio dos anos 70. É o Rafael Pio debaixo dos caracóis do seu cabelo. Já diria o outro, né? Marco Guarani. Mais um. Fala, rapaziada, boa tarde. É o Lucas de Santa Bárbara. Ô, Lucas. Sobre o Santos, cara, eu sou santista também. Tô sofrendo com esse jejum aí de títulos e classificações e vergonhas já tem um tempo. Mas no Santos eu ainda vejo que tem margem para crescer, entendeu? Tem alguns bons jogadores-chave ali que talvez o técnico colocando uma mão ali mais certinha consegue resolver. Consegue uma sequência de vitória boa aí para poder escapar do rebaixamento, mas também não acredito que vai classificar para nenhuma competição importante. Porque tem muito time pior nesse campeonato, entendeu? Mas só por isso, senão o Santos caía. Mas posso falar uma coisa? Que ele tem razão, aliás, bastante santista hoje, Santista né? em peso. Rapaz, acho que o Santos ganhou hoje. Né? Ele falou algo que é certo. Se você for olhar perfil de time... De grupo,
o Corinthians tá pior do que o Santos. Se você for olhar perfil, a situação que vive hoje, o Santos dá pra crescer. O Corinthians, eu acho que do jeito que tá com o Luxemburgo e tudo mais, chegou meio que no limite, não sei não. O Corinthians tá a um ponto, né, da zona do rebaixamento, né? Tá O Corinthians coisa, é o 15º colocado. Tenso. Tem mais um? Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Acho que decepcionou o Palmeiras, né? O Palmeiras aí, ó, candidato a título, perder em casa. Eu acho que foi a maior decepção. Quebrou muitos bets por aí. Pro palmeirense deve ter sido pincelante, para não falar outra coisa. Pincelante, hein? Ele falou de bet, teve um rapaz que saiu, saiu nas redes. Ele colocou que o Botafogo ia ganhar de 1-0 gol do Tiquinho. Quanto que ele ganhou? Ele apostou acho que foi R$112, ganhou 11.900 e alguma coisa. Que beleza, hein? Às vezes dá certo, mas muitas vezes na maioria, não, né? na verdade, esses 11.900, daqui um ano ele já não tem mais R$1, né? Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta com o sarcófago, mais mensagens e também o palpitão de Vasco e Cuiabá pro nosso amigo Júnior ficar triste com a gente. A atração do programa, eu acho que é o grande marco desta segunda-feira do Arena. A gente volta já. Arena CBN. Quer saber por que a família Volkswagen Meteor entrega mais valor para o seu negócio? Porque são os caminhões extra pesados que entregam mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. E em junho, com taxa exclusiva de 0,99. Isso mesmo, 0,99. Ou seja, agora entregam ainda mais rentabilidade. Passe em uma concessionária e descubra por que um caminhão da família Volkswagen Meteor é um investimento com retorno garantido. No trânsito, escolha a vida. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Arena CBN. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. O sarcófago está no ar aqui no Arena CBN com essa melodia que foi lançada no mesmo ano do jogo envolvendo Ponte Preta e Paulista de Jundiaí, no dia 26 de junho, de um grande ponto de interrogação. Tivemos alguns palpites aqui. A maioria indo na década de 70. Então, por isso, eu começo com você. Carlão de Freitas, em que ano foi? Ah, perdão, a Ponte Preta, ela tinha... Ponte Preta tinha Pedro. E o Paulista tinha Maritaca. Em que ano foi isso? Para de rir, Fábio Jaibe. Ah, cara, muita gente falando de 71, né? Das grandes rivalidades do interior, Ponte Preta e Paulista. Que eu espero que esse duelo não se repita. A não ser que o Paulista chegue. Isso, Mas... 70. 1970. Nenhum erro. E aí, Fábio Scheibe? 1971. 1971. Fábio Scheibe vai pagar a galera. Jura? Eu lembro, meu avô sempre dizia, pô. Quem? Como é que é? Meu avô sempre dizia desse duelo.
O que ele falava? Que era bom, que era ruim, que era meia boca? O que é? É, um grande clássico regional, né? Qual clássico mais quente? Paulista de Jundiaí ou Ituano e São Bento de Sorocaba? Ituano e São Bento pega fogo aqui também. Ituano e Saltense de Salto? O Saltense tá mal hoje em dia. Não tem nem time pra jogar mais. E aí, Pio? Bom, eu acertei a década lá na redação. Sim. Mas errei o ano, eu vou no 72. 72. Então nós temos um palpite de 70, 71, 72. Nós temos um vencedor. Temos. Mas é gostoso nesse novo sarcófago, né? Que traz música. Isso, cultura. E o né? vencedor não é você, Carlão. Então, fiquei... Não é você, Rafa Pio. Ô, Fábio Chave, comemora, meu garoto. 71. Boa. Ponte Preta de Wilson, Marinho, Samuel, Valdir Santos, Teodoro Mosca, Pedro Paulo, depois de Tinho, Alan de Caia, Adilson. Paulista Pivete, Luizinho, Jurandir, Colombo, Jair, Adair, Xisté, Wagner, Maritaca, Capelosa e Tota. 1-1 foi o final desse jogo lá no Moisés Lucarelli. Esse jogo foi em Campinas, a Ponte Preta empatou com o Paulista 1-1. Amanhã a gente vem com mais um sarcófago. Foi... Acabou? Um trecho, né? Mensagens? Bem, cara, eu não sabia dizer qual foi a maior decepção da semana de relação aos times, mas pra mim eu acho que a maior decepção da semana com certeza deve ter sido do Eliel. Não apareceu nem pra trabalhar hoje, cara. Nossa. Então é porque hoje ele tá. Realmente, hoje ele mandou atestado. Hoje a gente não pode. Porque... Então a gente pode pular mais um, porque quanto mais a gente falar, mais a gente Fala, Arena, CBN. A minha decepção dessa semana, o vexame, foi minha queda do Paulista. Lá. Que é pra quinta divisão. Só que é triste, tô de luto ainda. Vai demorar pra passar. Falou, abraço. Último de quinta-feira. Boa tarde, galera. Segunda. Corintiano. Corinthians, Vasco e Santos estão doidos para vir jogar a Série B aqui em Campinas. Eu acho que eles estão com saudade dos times aqui de Campinas, da qualidade da nossa região, da nossos restaurantes. Eu acho que é isso, porque estão doidinhos para vir jogar para cá. Um abraço para todo mundo. Um abraço pro Gil de Vinhedo e também para o pro Giba de Sumaré. Hoje tem Vasco e Cuiabá. Meu palpite, Cuiabá 2-1. E pra você, Carlão? O jogo é fora de Cuiabá. Eu vou 1-1. E você, Pio? Cuiabá 2-0. E você, Chaibe? Que isso, momento épico. 1-1 também. 1-1, beleza. Jogaço, em 9 horas da noite, lá no estádio Luso Brasileiro, fechando a rodada Vasco e Cuiabá. Aliás, se o Vasco vencer, ele tem 6 pontos, 6, 7, 8, 9. Ele não sai da zona do rebaixamento. Hoje eu vi um negócio legal, o Daverson, ele vai fazer gol contra o Vasco, ele não vai comemorar e vai falar um monte de coisa no final da entrevista. É verdade. Isso é certo. Aquelas viagens do Daverson. Acabamos? Dá pra ir mais? Então vamos embora. Eu tô à disposição ao serviço do rádio. O maior vexame do final de semana foi a Ponte Preta. 12 dias pra treinar. Nossa, é verdade. E conseguiram jogar pior do que tava jogando antes. Boa tarde a todos aí, aqui é o Sidão, aqui de Campinas, tá? Ponte Pretano, pode esperar que vai ter uma ótima reviravolta na Ponte aí nos próximos dias, vamos ter boas surpresas e nós vamos surpreender ainda nessa Série B, hein? Pode deixar. Bom, com essa mensagem positiva do Sidão, a gente vai embora. Sensacional. Ô Sidão, passa seu zap aí, pai. É isso aí. Valeu, gente, valeu Pio, valeu Carlão, valeu Chay, amanhã estamos de volta, fui! Arena CBN.